Somos o time do amor, somos o time da virada. Palmeiras é o time da virada. Estamos de volta com a virada palmeirense para cima do Santos, 2-1 no Campeonato Paulista. O primeiro clássico da temporada aconteceu. Começou melhor para o Peixe, depois o Palmeiras no segundo tempo foi tomando consciência da partida, foi encontrando espaços e aí fechou o placar favorável. E a gente vai contar essa história para, na sequência, Chico Garcia, você explicar o que mudou na postura do Palmeiras e o que faltou para o Santos para conseguir manter o resultado. E Palmeiras. O primeiro Santos e Palmeiras com portugueses no comando. Um clássico que teve muita transpiração no começo. Pelo calor, claro, pela correria. Pelo chega-junto. O clássico da transpiração sentia a falta da inspiração. Até o juiz atrapalhou a pressa, o preciosismo na cobrança da falta. A pressa às vezes atrapalha a precisão. O bote errado de Richard Rios e a falta em Soteldo. Guilherme anda bem nesse começo de temporada, então por que não? A batida, o desvio e o Everton nada pôde fazer. Tava na bola, era do lado direito, é passado, ela desviou pra barreira e foi pro lado esquerdo. Quarto gol dele em 3 partidas. Bom, hein? Não há outra explicação para esse gol a não ser sorte e felicidade, que acontece. Umas vezes é a nosso favor, outras vezes é contra nós. Sorte ou não, pode ficar melhor pro Peixe. A comemoração do atacante Guilherme foi no estilo de Neymar. E aquele gesto, assina, para que logo isso esteja no papel. Abel não pensava em Neymar, mas comentou sobre Claudinho. O acordo certo com o staff do jogador, mas aí do Zenit o caminho não foi o Palmeiras. Desviou. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter, e nós queremos homens que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Não dá para pensar no futuro antes do presente. Havia um segundo tempo pela frente. E o Palmeiras voltou bem melhor e virou a partida com um menino que tem estrela, Thales, e com um colombiano que marcou um golaço, Richard Rios. O presente antes do futuro com mudanças no segundo tempo. Chances do Palmeiras. Rômulo para Thales. Sozinho ele errou. Essa foi com 1 minuto. No minuto seguinte, Rômulo lançado. Teria sido o pênalti de Gabriel Brazão nele. Matheus Candançan ameaçou marcar quando viu o assistente impedimento na origem do lance. Estevão pela direita, chute forte na trave do Santos. Richard Rios para Rômulo, de cabeça, fora. O Santos encolhido viu Maurício também tentar de longe. Cansado, o Peixe viu o Palmeiras dominar o jogo e chegar ao empate. Maurício da esquerda achou o menino Thales e ele foi preciso. Segundo gol do melhor centroavante do Palmeiras no momento, segundo Abel Ferreira. 2 gols, 2 jogos, 2 gols como profissional. O Santos tentou 2 vezes com Luan Pérez. Alain, outro menino, bateu com perigo, mas bateu para fora. Nos acréscimos, o escanteio e o golaço de Richard Rios. 8º dele com a camisa do Palmeiras. Brazão salta, não vê a bola. O Verdão faz 2-1 nos acréscimos no final do jogo na Vila Belmiro. A derrota na visão de um português que viu e ouviu as vaias da torcida após o apito final. A equipe não estava ansiosa, estava presa, estava receosa. E isso notou-se também muito naquilo que foi o julgar da equipa, e em particular em alguns jogadores que sentiram muito também essa pressão. Eu estou aqui para continuar a apoiá-los. A vitória na visão de um português que conta com experientes e também com muitos jovens neste começo de trabalho. Os amigos não são aqueles que só te dizem as coisas que tu gostas de ouvir. Os amigos são aqueles que te dizem as coisas que muitas vezes tu não gostas de ouvir, mas tens que ouvir. E é isso que eu espero dos meus capitães, que cobrem de forma respeitosa de todos os atletas. E é isso, esta mistura entre juventude e experiência tem-nos dado
frutos, é isso que nós vamos continuar a fazer. Vaias da torcida para o Santos, o trabalho ainda no começo, a espera por Neymar. O Palmeiras com mais uma vitória no fim, sem esperar mais por Claudinho, apostando no rodízio de atletas no Paulistão, fórmula que deu certo na Vila e está dando certo nesse começo de 2025. Foram 2 tempos diferentes. O Santos abre o placar e aí a felicidade do Guilherme, que é um jogador que chamou a responsabilidade, deu o recado para o Neymar, deixou a torcida feliz. Só que na segunda etapa, o Palmeiras, mesmo abrindo mão de peças importantes e titulares, conseguiu voltar melhor, fez a virada e com justiça acabou vencendo. No primeiro tempo teve chance o Palmeiras, mas na finalização pecou e nas escolhas também de alguns atletas. O Santos me surpreendeu, Renata, pelo primeiro tempo. Nesse rodízio da camisa 10, o Guilherme, né, pegou a 10 e fez o gol do primeiro tempo. O ambiente da Vila era todo favorável, muitas camisas azuis, né, a expectativa da volta do Neymar, para lembrar, né, o Santos de Neymar quando ele vestia aquele manto azul. Aí o Guilherme faz um gol, o Santos melhora, o Soteldo criando algumas jogadas, até tem uma bola que passa perto. E um Palmeiras decepcionante, né? Mesmo com ausências como o do Gomes, do Rafael Veiga. Tempo, joga a bola no Estevão e vê o que ele consegue, né? E muitas vezes ele até conseguia, mas muito marcado também lá pelo lado esquerdo defensivo do Santos. Então o primeiro tempo ele termina totalmente favorável ao Santos. Mas como falamos ontem, o Santos pode até ser competitivo, organizado. O problema é o Palmeiras. O problema do Santos é justamente o Palmeiras. Só ele. E aí o Abel Ferreira, ele tem um dom, né? Porque o intervalo do Palmeiras muda completamente o cenário do jogo. Pelo discurso, pelo planejamento e pelo posicionamento do time. E também pelas trocas, né? Aí entra o Marcos Rocha na do Jai. Na minha opinião, ele foi o diferencial. Entrou muito bem na segunda etapa e o Jai ainda não deu o cartão de visitas. Não deu. E a postura do Palmeiras, né? O Palmeiras se colocou mais no campo ofensivo. E aí também tem o que o Santos sofreu. O Tassiano lesiona. O Tassiano é um cara que a gente falava aqui, né? Muito polivalente. Então ele se desdobra. E quando você tem jogadores que não marcam tanto, né? Como o Caixinha revelou na entrevista coletiva, o caso do Soteldo. Soteldo com a bola, ele vai fazer a diferença. Sem a bola, e hoje o futebol, quando você enfrenta um Palmeiras, você precisa que todo mundo corra. Se um cara não correr, desarruma tudo. Só que ele preferiu tirar o Lucas Braga, que já tinha entrado na partida, do que o Soteldo, porque sabe que no 1 contra 1, numa jogada individual, o Soteldo faz a diferença. Esse é o dilema. E ele quis deixar uma arma, até porque é o Palmeiras do outro lado. E o Abel, uma coisa que eu gostei ontem é que ele foi muito correto com o discurso dele. Estamos revezando, vamos fazer isso até a 5ª rodada, temos que melhorar fisicamente, não vou desgastar todo mundo. Ontem ele poderia ter pensado, é clássico, é jogo importante, reverbera, poderia ter trazido mais titulares e não fez isso. E mesmo assim, saiu vitorioso. Acreditou no resultado. A gente falou das trocas, né, do Marcos Rocha pelo Jai e o Rômulo no lugar do Felipe Anderson, que foram técnicas e melhoraram o Palmeiras, mas ele colocou na conta física. Ele não argumentou dessa maneira. E tá certo, o Palmeiras está ainda dentro de um planejamento de pré-temporada e veja só, ainda conseguiu vencer o jogo no último minuto. Matreiro, espera a hora certa, tava 1-0 pro Peixe, 2-1 placar final no primeiro clássico do Paulistão. Everton, começa com você, boa tarde. O Palmeiras vai até o final e luta pelos resultados, não desacredita. É impressionante, Renata, é impressionante. Ontem a Gabi fez contato comigo, falou, Everton, qual que é o placar que você acredita do jogo aí e tal? E aí eu coloquei 1-1. Falei, um empatezinho maroto e tal, início de temporada, jogo na Vila, né? Apesar de que, inclusive, eu fui 2 vezes ao Allianz Parque assistir o Palmeiras até hoje. Nas 2 vezes contra o Santos, nas 2 vezes o Palmeiras ganhou. Só que ontem não foi lá no Allianz Parque. Aí eu imaginei que o empatezinho seria de bom tamanho. Quando o jogo estava empatado, eu pensei, bom, deixa do jeito que está, que eu vou acertar o placar. Mas enfim, é o que menos interessa. O importante é que o Palmeiras continua exatamente... Renata, tem uma coisa que me chama a atenção, que chama a atenção de todos nós, que é exatamente o que o Palmeiras tem de melhor. Entra ano, sai ano, as ideias do Abel, que pega na questão do Abel, e aí que parte dos torcedores, são questionamentos sobre contratações e entregar a ele um elenco melhor do que o elenco que ele tem, né? Do trabalho dele, claro que ele também erra, só que tem um ponto do trabalho dele que é um ponto que não oscila,
que é exatamente a questão de ter um time que não desiste do jogo. O Palmeiras, até o último minuto de jogo, ele fica em cima do adversário, e isso já rendeu ao Palmeiras. Se alguém fizesse levantamento, e não serei eu porque eu tenho preguiça, o Palmeiras já matou vários adversários nos últimos minutos, dentro dos últimos minutos do tempo regulamentar ou nos acréscimos, de matar o adversário. Quando o adversário se acomoda no jogo, o Palmeiras não se acomoda. E isso, para mim, é uma marca forte do trabalho do Abel frente a esses caras aí. Muda elenco, sai jogador de qualidade, chega jogador, menos que a torcida quer. Mas o trabalho do Abel continua colocando o Palmeiras sempre favorito em tudo que vai disputar. E no Paulista esse ano, eu já meti meu favorito, não tem jeito. Para mim, vai ser o Palmeiras campeão. E tem um detalhe, Everton. Ontem, Ulisses, ele abriu mão do Gustavo Gomes, do Aníbal, dos dois laterais. Não pode contar com o Piquerez ainda, não é? Ele não jogou com o Veiga, que é o cérebro do time. E o Flaco Lopes, que é um jogador que a gente imaginava que ele poderia ter lançado também no jogo de ontem, ficou de fora. Então o Abel é impressionante. Ele vai mexendo no elenco, ele fez uma programação física e ele está respeitando independentemente do clássico. Ele tira o melhor que o jogador tem. Raramente ele enfim, raramente. Não é mesmo? Por exemplo, mas ontem eu estava falando com o Edu Dracena. Caiu, seu áudio está sumindo. Peraí, só vamos estabelecer. Eu já passo pro Capelã. Comeu o microfone. Capela, então você já... comeu o microfone. Comeu o microfone, velho. Calma, tá na hora do almoço, não precisa comer o microfone. Já é da pergunta do Ulisses. Mesmo sem grandes nomes, o Abel foi lá e conseguiu vencer o clássico. Fora de casa. E continuou falando aí. E continua, pois é. Ele é faminto. Ele é faminto. Agora, o Chico falou uma coisa fora do ar aqui que eu vou ter que colocar no ar que você falou, que você teve uma ótima frase, viu? Tá bom. A gente fala as mesmas coisas do Palmeiras há 4 anos. Não é verdade? É o time que, se você não mata, vai te matar. É o time que, quando você acha que está morto, vai e ressurge. É o time organizado, é o time equilibrado. A gente está aqui pegando o mesmo discurso de 4 anos. Mas pra é um cá. mérito manter a mesma característica positiva. Você tem toda a razão e talvez seja ainda mais difícil fazer o quê? Já que a gente falou em fome, comer microfone, deixar os caras com a barriga vazia. Almoço. Pois é, hora do almoço. O que acontece? O Tele Santana falava muito sobre isso. Quando você é campeão num ano, dificilmente, se você foi campeão, vamos lá, Brasileiro, Libertadores, como recentemente, Botafogo, Flamengo, foram, Palmeiras, você tem apetite para o ano seguinte. E o que o Abel faz? Não só uma reconstrução de elenco, bem feito pela diretoria também, mas ele traz jogadores que estão com a barriga vazia. Então, independentemente de quem entra, quem sai, os caras estão motivados. Vou dar um exemplo aqui. Um jogador fedido, para mim, é o Marcos Rocha. Esse cara fede. É jogador o quê? Fedido. Ele é fedido, fede a título, fede a aura, fede a coisa boa. E pouca gente valoriza. A entrada dele no segundo tempo mudou. Ele pro Palmeiras simplesmente melhorou mudou. o Palmeiras muito. Mas você concorda que talvez ele fosse, em muitos momentos, o reserva do atual Palmeiras? Que você tem aí o Mike, pra muita gente é titular, Não, talvez os caras até já pra mim também. aposentaram o Marcos Rocha há 3 temporadas. E aposentaram o Marcos Rocha, que entrou ontem e mudou o time. Mas o Marcos Rocha, eu acho que ele voltou muito bem. É pouco tempo ainda, Claro. A temporada tá começando. O Marcos Rocha não é um menino, né? Que é o que as pessoas às vezes falam. Olha, não é tão jovem assim. Mas ele tá muito bem. Nesse começo de temporada até agora, excelente. Mas só queria sublinhar aqui o seguinte, todos os méritos possíveis do Palmeiras. Agora, o Santos, o Caixinha, aqui está um Santista. Você tá de sacanagem, velho. Eu já vou começar tudo bem, início de temporada, tal. Não é mentiroso, não. Aqui está um defensor do Santos, o maior clube da terra. Agora, você faz 1-0 e depois a sua postura é o quê? Entrega a bola pro Palmeiras e fica se retrancando aí mais de um tempo inteiro. Era óbvio que isso ia acontecer. Capelani. Não, Capelani Mas não faltam peças pro Santos. Tudo bem, mas peraí, você tá jogando bem, você faz 1-0, jogando em casa com o apoio do torcedor, lotando a Vila Belmiro, e de repente você fala o seguinte, eu vou dar a bola pro adversário, o que você não pode fazer com o Palmeiras é entregar a bola pro adversário foi isso que o Santos fez. Foi isso que o Santos fez. Vou agora perder o jogo. Você tá desconsiderando um adversário. Não, eu não tô desconsiderando o adversário, a postura eu estou do Palmeiras. considerando a postura do Santos, que foi uma postura equivocada. Pergunta pra qualquer torcedor do Santos aí. Ou ele foi empurrado pelo Palmeiras? Não, fez de propósito. Fez 1-0, entregou a bolinha pro Palmeiras e se fechou. Mas o gol do Santos não veio de uma individualidade. Você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, falando muito aí sobre essa grande vitória de ontem, né? Cara, não tem jeito. O Capelani até fala aí no final, cara, que vem falando sobre o Palmeiras há 4 anos. Sim, é o time que não desiste. Dos últimos minutos dos jogos, que não desiste, meu irmão, só termina quando realmente acaba. É redundância, mas só termina quando o apito do juiz toca. Então, cara,
time do Abel ontem, mesmo sendo um time misto ainda, a gente acreditava que ele ia colocar um time dos titulares por ser um clássico, mas ele não fez. Manteve a programação. Ele falou que até a 5ª rodada vai ser um time misto. Manteve a programação. Ele é um cara muito centrado e a gente tem que tirar o chapéu pro Abel, cara. Não tem jeito. E a gente fica na expectativa de contratações, mas com o que tem, o Abel tá dando o jeito dele e tá se virando, cara. Tá funcionando. Você vê que o time tá voltando ainda, mesmo sendo um mistão, conseguiu essa vitória. O primeiro tempo, claro, não foi bom, mas o segundo tempo mudou totalmente o jogo. O Palmeiras mereceu a vitória, tá? Então a gente quer saber de você, o que você acha de tudo que foi falado no vídeo, no comentário aí deles, do pessoal do Jogo Aberto, tá? Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão e deixa o like, muito importante deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar, mostrar esse vídeo para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.